venho a essa tribuna protestar contra a forma amadora, incompetente e, mais que isso, desonesta que o governo Dilma cuida da economia nacional. O projeto de lei enviado ao Congresso no dia de ontem, que acaba com o limite fixo de 67 bilhões de reais para o abatimento das desonerações tributárias e dos investimentos do PAC, no cálculo do cumprimento da meta de superávit, é uma verdadeira vergonha. O governo gasta demais, não cumpre a meta de economia e depois quer mudar a regra. Significa que nem o artifício da maquiagem de dados utilizado pelo governo petista nos últimos anos para fingir que a meta tem sido cumprida consegue mais esconder a realidade. Na falta de competência e de coragem de confessar o óbvio, optou-se por alterar a lei e permitir que se deduza da meta todo o investimento do PAC e as desonerações, ou seja, joga-se a meta fiscal no lixo. Afinal, o objetivo do superávit é pagar os juros da dívida pública, demonstrando saúde fiscal. E nesse objetivo, o fracasso do governo é completo. No final do ano de 2012, preocupado com a perspectiva de não conseguir cumprir a meta, o governo Dilma lançou mão de artifícios contábeis para maquiar 200 bilhões de reais de suas despesas. Outro mecanismo usado foi engordar o caixa do Tesouro através do uso dos lucros dos bancos públicos e dos dividendos pagos pelas estatais. Além disso, como justificativa de o país ter tido um ano difícil, com a frustração de arrecadação e sucessivas reduções de tributos para tentar reaquecer a economia em meio à crise internacional, o governo abateu da meta 25 bilhões de reais referentes a gastos em investimentos do PAC. Passou-se um ano. A meta para 2013 foi reduzida de 156 bilhões de reais para 111 bilhões de reais. E para atendê-la, esta meta já reduzida, o governo pôde contar com receitas extraordinárias, como os pagamentos iniciais dos contribuintes que aderiram às novas regras do Refis, que proporcionaram a arrecadação de mais de 20 bilhões de reais. E os 15 bilhões de reais de bônus do Campo de Libra no pré-sal. Mesmo assim, a conta não fechava. Novamente, a maquiagem foi empregada com a aproximação do fim do ano. O governo passou a retardar pagamentos e transferência de recursos aos estados e municípios, inclusive os do SUS. Quanta desonestidade, mas não é tudo. Em 6 de agosto desse ano, em plena campanha eleitoral, a candidata Dilma, sem nenhum constrangimento, fingiu otimismo sobre o cumprimento da meta de superávit primário neste ano e minimizou os resultados ruins. Disse aos jornalistas, aspas, é natural que haja momentos de flutuação do superávit primário, fecho aspas, e, aspas, acredito que teremos condições de cumprir o superávit primário previsto no começo do ano, fecho aspas. Eu diria que a candidata Dilma praticou um estelionato eleitoral ao levar os brasileiros uma informação que ela tinha conhecimento como presidente que não seria possível realizar no ano de 2014. 2014 já é, segundo os economistas, o pior ano para as contas públicas. O governo gastou como nunca, bem mais do que arrecadou. Até setembro,
não houve economia alguma, e sim um gasto de até 16 bilhões de reais. O projeto enviado ontem deixa a máscara cair e comprova o ditado que se aprende ainda criança, aspas, a mentira tem pernas curtas, fecho aspas. A responsabilidade fiscal, cultivada e conquistada com esforço de toda a sociedade brasileira, sob comando do presidente Fernando Henrique Cardoso e mantida ao longo da década passada, permitiu a redução do peso da dívida pública em relação ao PIB nacional. Foi essa trajetória que fez com que alcançássemos o grau de investimento, tornando o Brasil um foco atraente para investimentos. Esse governo irresponsável está pondo tudo a perder. Ontem mesmo, o jornalista Carlos Alberto Sandberg, da Globo News, disse o seguinte, aspas, a presidente Dilma está voltando a subir a dívida líquida do setor público. Mudança grave na política econômica brasileira. Isso pode tirar o grau de investimento para o próximo ano se continuar aumentando a dívida, fecho aspas. É esse o governo que temos, incompetente, gasta mal e gasta demais. Deixa a inflação ganhar força e a economia estagnar. Depois, em campanha, para enganar o eleitor, a presidente esbanja otimismo, suspende a divulgação de dados econômicos e sociais desfavoráveis e ainda faz terrorismo, dizendo que o outro candidato vai aumentar preços, cortar benefícios e prejudicar os mais pobres. E agora, presidente? Quem aumentou os preços da gasolina? E a eletricidade? E os cortes anunciados nos benefícios? E a informação de que a miséria voltou, lamentavelmente, a crescer depois de anos? Presidente, quem é que está prejudicando os mais pobres? Evidentemente que a resposta é, sem sombra de dúvida, o governo atual, e que se estenderá pelos próximos 4 anos. Mas a oposição, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, não deixará aprovar a mensagem 365 que a presidente encaminhou ao Congresso, que propõe um projeto de lei alterando a LDO para 2014. Não, presidente, não vamos flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal. Isso é um patrimônio dos brasileiros, que fez com que a nação, os estados, os municípios pudessem ter gestão qualificada, responsável. E a presidente agora, para não vir assumir de público que o seu governo, no ano de 2014, não terá superávit primário, ela vem propor uma alteração na LDO para não ficar como ter quebrado a lei de responsabilidade fiscal. Mas, presidente, nós, oposição ao seu governo, não ao Brasil, não deixaremos passar essa mensagem no Congresso Nacional. Era o que eu tinha a dizer.